José Galhardo, ídolo do Fluminense. 67, 68, você me confirma. Até 71, 72. Ídolo. Porque, segundo alguns, pegou o melhor time do Fluminense de todos os tempos, que é o Flu de 70, ano em que há a maior seleção brasileira de todos os tempos, Galhardo. Que beleza você aqui no Museu da Pelada, junto com o Schiavon. Valeu, hein? É um prazer estar contigo novamente. Sabe que nós somos parceirão. Schiavon também. Prazer. Fui pro Fluminense em 68. 68. Aí joguei até 72. A fase boa do Fluminense. Fomos campeão carioca, campeão Taça Guanabara. O Taça de Prata, que é considerado, que a federação deu ao Fluminense brasileiro, né? E um time que permaneceu uns 4, 5 anos junto. Essa é uma grande vantagem quando você tem os parceiros sempre, né? Aí depois veio uma contusão, foi já em 71, machuquei na Bahia, campeonato brasileiro que nós chamávamos, né? E fui para uma cirurgia e o médico da época não era especializado nessas partes de cirurgia, né? De joelho, essas coisas. Era um clínico geral, mas era médico do Fluminense. Eu fui operado com ele e não fui feliz, não pude voltar mais, não deu para jogar mais. E aí passou-se o tempo, aposentado, aí fui para a luta no dia a dia, no trabalho normal. É isso. O Galhardo, a gente sabe que o sistema defensivo de uma equipe depende muito do entrosamento entre os jogadores, né? Principalmente o miolo de zaga. Sim. Você formou o miolo de zaga clássico com o Assis. Conta como que era jogar com o Assis, quais características dele complementavam com a sua. O Assis é um paraense. Ele jogava lá em Pará e ele veio para o Fluminense com aquele zagueiro que sai batendo, sai firme, bota pra... sempre dividindo para ganhar. Eu já era um jogador mais clássico, já jogava mais saindo na cobertura dele e tudo mais. E aquele negócio, né? Pega Assis, eu falava, né? Vai, compadre, pega Assis. E chegava junto e sobrava, então seria fácil sair jogando depois, né? Mas foi um parceiro de 3, 4 anos que, nossa, era... E o ambiente nosso dentro de uma concentração, a gente conversava muito sobre isso daí, né? Porque eu fui capitão do Fluminense também. Então a gente tem que orientar também. Você atrás, você tem que falar, você está vendo a jogada. Você lembra, Galhardo, desculpa, o ano que você colocou a tarja? Porque era o Félix e você. Não tinha tarja não. Ah, não tinha tarja na época? Não. Era aqui mesmo? Era no papo mesmo, né? E não tinha negócio da abraçadeira, como tem isso aí, né? Que também não vale nada. Não vale nada. Eu acho que isso daí, o que vale é que você comanda dentro de campo. Vale a personalidade. Que você se impõe, que você é bem quisto pelos companheiros, que te respeita. Então isso aí dentro de campo é importante. Era o líder, né? Sim. Era Denilson, depois Denilson fui eu, né? Quer dizer... E assim a gente comandava. E o nosso ambiente era muito, muito bom, muito bom. Porque eu acho que o futebol, se você não tiver o entrosamento dentro e fora, mais fora do que dentro. Porque fora você corrige o companheiro, você também aceita a opinião, você também é corrigido também. Então isso daí é importante dentro de um campo. Já chega redondinho no campo. Já chega, então já sabe que cada um tem a sua função, né? Então fica mais fácil assim. E eu que acho que hoje, não sei comando de... Não tem, né, galera? Vamos falar a verdade. Não. Essa última Copa do Mundo aí, a gente não... Tinha um monte de capitão e não tinha um líder, né? Já que você está falando. Eu acho que não tinha um esquema, né? Não tinha um esquema, porque eu não vi esquema nenhum do Lancelotti fazer aquela, como fez na Europa e tudo mais, né? Apesar que os caras falam, mas chegou agora, não sei o que, coisa e tal. Mas não é, eu acho que dentro do campo, você tem que ter um comando, você tem que ter uma pessoa, um capitão, ou uma personalidade dentro de qualquer um jogador, e dizer, ó,
pega lá, pega aqui. Você não via isso daí dentro da seleção. Parecia tudo apático, né? Sem disputa de bola, sem aquela vontade de ganhar. Pô, você está vestindo uma camisa do seu país, pô. Você está dando um exemplo a milhões e milhões que estão assistindo. Então eu não vi isso daí nessa Copa. Tomara que, não sei se eu vou ver, mas em 30, né? 2030, esteja melhor. Vou puxar uma linha até para o Schiavon aqui, que é um assunto que ele também entende bem. Mas eu queria lembrar, galera, ele deu um salto aqui para o Fluminense, mas teve o início na Ferroviária, depois você vai para o Corinthians, agora você começa aqui na Ferroviária, se eu não estou enganado, sua segunda partida como profissional, ainda garoto, mas já jogando no time de cima, é contra um tal Santos, de um tal Pelé, tal de Edson. Um tal de Edson, você marca o Negrão ali, a Ferroviária ganha o jogo, você vai bem no jogo, é mais ou menos isso ou eu estou enganado? Não, a minha estreia foi contra o Palmeiras, lá. Que o Ismael era um lateral direito da Ferroviária e ele estava em negociação com o Santos, coisa e tal. Quando chegou em São Paulo, ele foi embora. Ele desceu para Santos para ir negociar e eu fui escalado para jogar como lateral direito contra o Palmeiras. Pô, a linha do Palmeiras, de Tupan Servilho, chinesinho. Nós estamos falando que ano, mais ou menos? Isso aí foi em 60, 61? Não, isso aí já foi em 61 para 62. E perdemos 1-0. Aí isso foi numa quarta-feira à noite. No domingo jogamos com o Santos aqui. Com aquele time de Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Nessa linha do Santos. Que ganhava tudo, que onde ia era vitorioso. E aqui nós metemos 4 neles aqui. Dizer que eu marquei o Pelé, não marquei, ninguém marcava o Pelé. Isso aí é querer ser, né? Não é nada disso. Algumas vezes a gente disputava uma bola, coisa e tal, papá, mas, quer dizer, eu dei uma meia curva nele aqui, aquela que joga do lado da vaca. Por que eu fiz isso? Ele pegava a bola e ele me procurava. Porque ele não achou que tomou aquele drible, né? Então ele vinha para descontar. E um craque que, isso aí não, jamais vai existir outro. Esse foi Pelé, será Pelé e ninguém vai substituir Pelé. Ô Galhardo, Flamengo e Fluminense, até hoje é um grande evento, mas naquela época ainda mais tinha aquela mística de mobilizar todo o Rio de Janeiro, todo o grupo. Como que o grupo se preparava para esse jogo tão especial, para esse clássico? Esse Fla-Flu, desde de 1900 e tanto, são polêmicas, né? Que todos Fla-Flu tem aquela agitação e na nossa época não foi menos do que isso. Os próprios jogadores se cutucavam um outro, né? Dizia, né? Botava no jornal, falava isso, falava aquele outro. Mas eu joguei acho que uns 6 ou 7 Fla-Flu. Eu fui vitorioso acho que uns 5, entende? E fui campeão também em cima deles também. Quer dizer, a gente se preparava de tal forma, ó, lá dentro, Assis vai pegar fulano, eu vou pegar ciclano, Denício pega ciclano e não vai jogar. E não vai jogar. Isso aí vai ser um bloqueio que nós vamos fazer e assim a gente conseguia. Era isso o pensamento, eles não vão jogar. Não, não vai jogar, não vai deixar jogar. Porque era um time forte, um time bom, então você tem que também se comportar também dentro do campo de maneiras diferentes, né? É isso daí, mas é gostoso de jogar Fla-Flu. Ainda mais com 140 mil pessoas assistindo. Ô, galera, quero aproveitar que você está falando do Fla-Flu. Você está na presença de 2 jornalistas aqui, boleiros, né? A gente sempre gostou da bola, mas fomos os espectadores da bola. Não tivemos a habilidade que você teve aí de ser um grande jogador. Mas 2 jornalistas é que criaram esse termo Fla-Flu, 2 irmãos. O Mário Filho, que viria a ser nome do Maracanã, e o irmão dele, que é o maior dramaturgo da história do Brasil, um dos maiores cronistas, o Nelson Rodrigues. Ixi. Uma das crônicas do Nelson Rodrigues mais importantes é de 1969,
chama Sim. Chega de Humildade. E ele cita, eu até peguei aqui para ler, porque numa das crônicas mais importantes da história do Nelson Rodrigues, ele cita você. O Fluminense é campeão carioca em cima do Flamengo, no Fla-Flu, né? No Chega de Humildade, na segunda-feira, ele escreve, colocando os melhores em campo, ele diz assim: Galhardo, que a princípio nervosíssimo, teve intervenções sensacionais e poderia ter sido um dos melhores. Você certamente já ouviu essa crônica aí milhares de vezes, está no canal 100, viu? Não sei se você ouviu lá, Esquivão. O que você sente assim? Você sabe que o Nelson Rodrigues é um Pelé da literatura, sim, né? Então sim, pra sim, gente sim. Ele, Fluminense, não vou dizer doente, mas Doente, fanático mesmo, né? E eu vi muitas, às vezes já ouvi crítica dele também, que às vezes saía pelo jornal e tudo mais, coisa e tal. Mas eu vindo dele, você sabe que a gente sente uma satisfação muito grande, né? De saber que um personagem desse, como ele é, ele colocava as palavras, né? Que deixa você muito assim, emocionado, mas como eu senti isso daí, ainda mais agora quando você leu isso daí, né? Mas eu acho que não foi só o Galhardo, eu acho que o time na época era um time de raça, um time de forte, então 69 nós estávamos no auge mesmo, né? Enquanto os caras passeavam aí de avião, não sei o que, coisa e tal, papai, a gente estava treinando com o Paulo Amaral, quer dizer, era um treinador, né, que exigia muito, como o Tele Santana também. 69 era o Tele. 69 era Tele. Como técnico. Como técnico. Em 70 já era Paulo Amaral. Essa final 7-9 Fla-Flu... 69. Desculpa, 69. Não não. Em 7-1 que vocês jogam contra o Botafogo, né? Porque o Zagallo tá como técnico do Botafogo, é isso? O técnico do Flamengo em 69, você lembra quem era? Era o Tele no Flu? Struck. O Strick? Strick era do Flamengo. Eu pergunto isso, ô Galhardo, porque, poxa, falando aqui, Esquivão, estava pensando anteontem ainda, você jogou em 70, no campeão brasileiro de 70, a seleção brasileira de 70 só tinha jogadores daquele campeonato brasileiro, do teu time, para mim, justamente, foram 2 para a seleção, o goleiro titular, o Félix, e o Marco Antônio, lateral. Sim. E seguramente, e você foi pedido pelos jornais da época que eu investiguei, você poderia estar em 70. O Zagallo poderia ter te chamado ao mesmo Saldanha, porque jogou o Brito e o Piazza. O Piazza era meio campo, ele jogou o Piazza para a zaga. Mas você sabe que, na época, eu estava sendo cogitado como um dos melhores zagueiros pelo Fluminense e tudo mais. Mas é aquele negócio. Você destaque de jornal, cogital, mas na época o Zagallo preferiu quem? Preferiu o Brito, que é um jogador que batia mais, era mais forte e era jogador de dar chutão, vamos dizer assim. Era que jogador de raça, diferente. Eu já era um jogador mais clássico. Talvez isso aí foi talvez até um erro. Porque ele falou, se eu convocar ele para jogar, eu dava chapéu, eu não tenho essa daí. Pô, deu meia lua no Pelé? Dei. Então, quer dizer, pegar um outro qualquer aí também não custava nada. Hoje os caras fazem botar na caneta, para mim, puta, era um prazer. Vinha com o espaço, com o compasso aberto, eu tomava, né, meu? Dava mesmo. Esse fio mesmo que jogou no Flamengo aí, tomou 3 chapéus seguidos. Fla-Flu. O Fio Maravilha? O Fio Maravilha. Ele tomou 3. Na linha de fundo chegou para tufo por cima. E outra vez ele tá tufo por cima. Falei para ele, ó. É assim, dentro de campo. Falei, ó, presta atenção que vai tomar mais um, hein? E tomou. Então dentro do campo era isso. Eu era um jogador clássico, não era jogador da chutão. Os caras falam, ei, cara, pô, eu não modéstia a parte, jogava de terno e gravata, cara. Jogava mesmo. É uma coisa, né, galera? Viu isso que é o Brito e o Piazza? E tem essa mística no futebol que tem que levar um durão e um habilidoso na zaga. De repente, se ele leva você e o Piazza, né? Talvez ele falou, já tem o Piazza, que era um volante, ele recua para zagueiro. Sim, ele né? botou como quarto zagueiro. Que era o que você fazia, né? Saía jogando, exato, né? Exato. Então tá aí. Quer dizer,
E essa mudança que teve, né? Que o Zagallo assumiu, né? Que 2 meses antes, 3? 2 meses ou 3 meses antes aí. Anteriormente era Era o Saldanha. Era o Saldanha. E o Saldanha foi tirado praticamente da Quem seleção. era mais louco, o Saldanha ou o Nelson Rodrigues? Eu não sei, eu acho que... Você vê que o Saldanha, ele falava na minha convocação. Ele falava. Galhardo, coisa e tal, papá saía, coisa e tal, papá. Mas o presidente da época foi pedir para ele convocar o Dario Dadá. Teve o rolo do Médici Teve lá. o rolo de Médici. Quando você convoca os seus ministros, você não chama, né? Então, nessa daí ele dançou. Aí assumiu o Zagallo. E Zagallo já era mais diferente, né? Foi essa daí que talvez eu tenha ficado para trás, mas tudo bem. Você viu, Esquiavon? De repente, se não tem regime militar, se não tem Médici interferindo, se continua João Saldanha, nós estamos vendo essa série aí batendo recordes aí, a saga do Tri, que o Rodrigo Santoro interpreta o João Saldanha, de repente nós temos o Galhardão em 70, né? Mas tá bom. O Brasil foi campeão, nós fomos também campeão também na época também, e ficou tudo certo. O Galhardo, e a saudade? Você sonha que você está entrando no Maracanã Pelo com amor 140 mil pessoas para jogar? Agora há pouco eu estava contando uma história para você, mas não vou falar ainda. Fala aí. Não. Pô, tem noites aí que a gente sonha que está entrando no Maracanã, aquele Mengo, né? O Fla-Flu, por exemplo. Aí você escuta do outro lado, né? Messi, né? Pô, isso aí mexe com tudo, né? Então, até fazer xixi na entrada do vestiário ali, coisa, se vacilar faz. Foi a melhor fase da sua vida? Ah, foi. Foi porque eu deixei um legado no Fluminense. Fui campeão carioca, campeão Taça Guanabara, campeão... Então você deixa o nome na história, né? Quer queira, quer não queira, quem lê vai ter que ler que Galhardo jogou nessa época, 69, 70, foi campeão e tudo mais, né? Então, quer dizer, a minha época dentro do Fluminense foi a melhor. Escola, Corinthians. Faltou a gente falar rapidinho, Galhardo. É Ferroviária, Corinthians, Fluminense, Sim. né? No Corinthians, até, poxa, que coisa, hein? Tá com o Galhardo aqui. Você contou uma vez pra mim já lá na minha casa, lá, a gente tava fazendo uma outra resenha de bola. Você teve várias passagens no Corinthians, queria que você recuperasse do início, mas você chegou a dividir quarto com o Mané Garrincha, né? No final da carreira de Garrincha. Sim. Quando eu cheguei no Corinthians, eu cheguei em 65, metade de 65. Aí já estava Dino Sani, o Riva também já estava no time de baixo, mas ele já ia ainda para o time de cima. E nós tivemos dentro do Corinthians, aquela época de 16, 17 anos sem ganhar um título, nem mais. Então, aquilo pesava muito para os jogadores, porque a torcida cobra, né? Que a torcida do Corinthians é o seguinte: você mostrou garra, você mostrou atitude dentro de campo, coisa e tal, ela te aplaude. Se você vai numa bola, vai ser com o pezinho encolhido, coisa e tal, papá, você vai ser vaiado. Eu acho que na minha época, quando o Mané chegou, 66, o Mané veio pro Corinthians, mas ele já veio numa condição meia, já com o joelho, já estourado e tudo mais. Para conversar, contava muitas histórias dele, né? Falava da Elza Soares, que era a paixão da vida dele. E o Mané era um cara muito simples, muito humilde, muito humilde. E nós tivemos o prazer de conviver pelo menos, acho que uns 6 ou 7 meses nós estivemos juntos aí. Rivelino era jovenzinho nessa época. O Rivelino era. Rivelino, Luiz Américo, um quarto zagueiro, jogava bem pra caramba, jogou até no Flamengo depois. O Riva já tinha 17, 18 anos, né? Mas vocês desenvolveram uma boa relação, né? Quando o Riva veio aqui depois, até de aposentado, ele vinha para Araraquara, eu sei que ele vinha na tua casa. Sim, ele teve no meu casamento também. Então, a nossa amizade foi feita ainda ele garoto ainda, né? Eu também era garoto também, né? Então a gente trocava muitas ideias, assim. Ele gostava de passarinho, eu também, falava das caçadas e tudo mais. Então isso daí foi entrosando.
E até hoje a gente tem alguma comunicação, né? Vou pedir pro Serginho, pessoal do Museu da Pelada, mandar um take pro Riva, matar a saudade do Galhardo e falar pro Riva dar uma ligadinha pro Galhardão aí. Para mandar um abração a ele aí. É. Famoso Dunga. Por que Dunga? Tamanho da orelha. É, Não é o bigode. A gente chamava de Dumbo, né? era o Dumbo, né? Dumbo. Eu também, eu já me chamava também. já me Não, olhava, mas era a sua cortado. pedra dele é pequena. Pois Escavão, escuta isso daqui, ó. Mas dizia eu, no começo, que a nossa humanidade para aqui. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias nos pés, mas o Fluminense é o campeão. Erguendo-me das cinzas da humildade anuncio, vamos tratar do bi. Mais um trecho da crônica Chega de Humildade, do Nelson Rodrigues, está na sombra das chuteiras imortais, uma das crônicas mais bonitas da história. De novo eu falo, Galhardo, ele fala aqui do Flávio e de você e depois do time. Eu consideraria, das letras que sou, tão importante quanto uma convocação para a seleção ser citado pelo Nelson Rodrigues. Não resta dúvida, que eu já disse anterior aí mesmo. É um cara que não era doente, que eu falei, fanático pelo Fluminense. As crônicas dele, muito importantes, onde todo mundo ouvia e aplaudia também, porque ele dizia muitas coisas lindas, né? Muitas coisas lindas. Eu só tenho que agradecer, embora não está mais conosco, né? Ah, mas o espírito reina por aqui. O espírito reina por aí. E a obra Porque fica a obra eternamente. fica eternamente, é isso aí. Muito obrigado, mais uma vez. O Fluminense aqui já fizeram tantas homenagens para o Galhardo, mas ainda acham que é pouco. E eu já conversei uma vez com você, Galhardo, perguntei quem era o treinador assim, da sua vida, que teve uma relação mais próxima. E já vi também algumas entrevistas, o tanto que você, de alguma maneira, quando fala do Telê mesmo, tem uma certa emoção, porque o Telê transcendia um pouco o campo, né? O Telê era um cara que se treinou ali, ele era novo ainda, mas já era o Telê Santana, ele percebia alguma coisa pessoal, ele ia conversar. Sim. O Telê era um cara diferente dentro e fora, galera? Totalmente diferente. Nós tivemos uma amizade, eu digo, me ensinou muita coisa dentro e fora de campo. Nós tivemos uma amizade tão grande que, quando nós tínhamos uma folga, a gente ia para um clube chamado Vale do Ipê, que era lá no Rio, no estado do Rio. A gente brincava na pelada junto ali, ó. Tomava cerveja junto e tudo mais. Eu ia na casa dele, com a minha esposa. Ele vinha com a esposa dele, o filho pequenininho em casa. Quer dizer, galera, o que está acontecendo que você está meio... Então, a gente trocava umas ideias. Assim, não é por aí, coisa e tal, papai. Sempre aconselhando e sempre dizendo, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Então isso marcou muito, porque foi o único treinador que teve esse diálogo assim, né? Então, o resto, Oswaldo Brandão... Mas numa época que nem se falava em psicologia do esporte, a parada toda, né, Escavão? Sim. E ele já tinha essa característica de formar jogadores, tem aquela história que ele ensinou o Cafu a cruzar, já tinha de moldar jogadores? Sim. O treinamento do Telê era o seguinte, você é lateral, você vai ter que aprender a cruzar, botar a bola lá dentro para os caras cabecear, para os caras cogitar o papá. Você que é atacante, você vai treinar na forca aqui com a bola, subir de cabeça num tanque de areia. E ali você fazia 10, 12, 15 vezes repetições. Fundamento. Enquanto você não fizesse aquilo que realmente precisava, você não era liberado para tomar banho. Então era esse. Outra coisa, fundamento de passes, que é o principal. Você lançar uma bola para um ponta, você lançar uma bola para o meio. Então, quer dizer, você sair jogando, não cruza essa bola pelo meio. Quer dizer, tudo isso daí são ensinamentos, são fundamentos. Que hoje acho que não tem nem mais nada disso, né? Porque... E ele era forte nisso. E era. Cobrava muito. Botava na trave lá, uma camisa pendurada lá no ângulo lá. Chegava fora da área ali, botava 6, 7 bolas. Quem derrubar a camisa,
vai tomar banho. Batia na trave, batia do lado, passava fora, enquanto se não derrubasse, não... Então, quer dizer, chegava na hora de uma falta, você tem uma noção. Ô, galera, muito obrigado. Você é um... Obrigado. Ó, tô aqui com um amigo, com outro amigo. Isso aqui é Isso uma aí- coisa muito importante. Isso aí é uma coisa que Prazer. fica aí pra eternidade aí, né? Quem vê, que Deixa gostar. um recado final, especialmente para a torcida do Flu. Você sabe o quanto que eles gostam de você. Para a torcida do Flu, só tenho que dizer muito obrigado pelas vezes que me aplaudiram. Ou me vaiaram também, porque talvez tenha merecido ou não. Deixo minhas saudações tricolor. Um abraço a todos. Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A massa pó de arroz teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. Agora pergunta: e o personagem da semana? Do goleiro ao ponta esquerda, todos mostraram uma alma, uma paixão, um ímpeto inexcedíveis. Pelo amor de Deus, não me venham dizer que no segundo tempo o Flamengo jogou com 10. O rubro-negro cresceu com a desvantagem numérica. Lançou-se todo para frente. Eram 10 fanáticos dispostos a vencer ou perecer. O Flamengo teve ontem um dos grandes momentos de sua história. Mas, dizia eu no começo, que a nossa humildade para aqui. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias nos pés. Mas o Fluminense é o campeão. Erguendo-me das cinzas da humildade, anuncio: vamos tratar do tri. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascinado pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido país.